Olha, a mega operação policial no estado do Rio de Janeiro, nessa terça-feira, deixou pelo menos 64 mortos. Virou, na realidade, motivo de troca de acusações entre o governo estadual e o governo federal. A operação mirou a facção criminosa Comando Vermelho e se tornou a mais letal da história do Rio. Em uma entrevista coletiva sobre a operação, o governador Cláudio Castro afirmou que estava sozinho, em referência ao que chamou de falta de ajuda da União. Ele afirmou em diversas vezes ao longo do ano que solicitou empréstimos de veículos blindados das Forças Armadas. Segundo Castro, o pedido não foi atendido porque o governo federal dizia que para isso era preciso um decreto da garantia da lei e da ordem, a GLO, por parte da presidência da República. Segundo Castro, Lula é contra decretar GLO para as Forças Armadas atuarem nos estados. Após as declarações de Castro, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou em entrevista coletiva no Ceará que não recebeu nenhum pedido de GLO por parte do governo do Rio, mas a gente já está explicando que nunca foi pedido mesmo, né? Em nota, o Ministério da Defesa informou que recebeu apenas um pedido do governo do Rio em janeiro de 2025, referente a uma tragédia ocorrida em dezembro de 2024. Em nota, o Ministério da Justiça afirmou que mantém a Força Nacional no Rio de Janeiro desde outubro de 23, com a atuação garantida até dezembro de 2025. Segundo o Ministério, essa medida pode ser renovada. A Força Nacional é uma tropa formada por agentes de várias corporações e a aplicação não precisa de uma GLO. A pasta também afirma que atendeu a todos os 11 pedidos de renovação da Força Nacional feitos pelo governo do Rio. Depois de criticar o governo federal, Cláudio Castro ligou para a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, para dizer que em nenhum momento teve a intenção de criticar o presidente Lula. O governador disse que procurou explicar que havia solicitado empréstimo de blindados, mas não teve os seus pedidos, então, aceitos. O governador do estado, Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, comentou, então, esses ataques no Rio de Janeiro e a gente vai ver agora. Quero me solidarizar com o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Parabéns. Essa posição, essa decisão de enfrentar o crime recebe o aplauso hoje do Brasil. O brasileiro não suporta mais conviver com esta total situação de impunidade, onde traficantes e faccionados se acham no direito de privar as pessoas da sua liberdade, de intervir, de instalar um verdadeiro estado do crime, da opressão e da violência em vários territórios deste país. Pois é, aí o que acontece é que... Desculpa, Fefe, eu estava aqui, virei para cá e bagunçou tudo. A questão é que existe já há um bom tempo, acho que mais de 10 anos, se eu não me engano, que não existia uma operação nesse nível e até bem menos que isso no Rio de Janeiro. O que você achou de tudo isso? Acho que a primeira coisa, Mariana, a gente precisa de mencionar o que são 64 mortes, né? Foram 60 de pessoas das comunidades, que foram 2 comunidades atacadas e de 4 policiais. Durante toda a guerra de Israel contra a Palestina, contra o Hamas, a média de mortes por dia é de 62 mortes por dia. E lá se falava em genocídio, se falava numa guerra brutal e sangrenta. Na Ucrânia, teve dias em que não chegaram a 60 mortes por dia, que é uma guerra que já se arrasta há 3 anos com uma potência bélica como a Rússia e a Ucrânia afastada por outro ocidente. Então a gente está falando de um número muito elevado de mortes. E veja, não é contra um outro, não é contra um inimigo externo, mas é contra a sua população civil. Não por acaso, a ONU, o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, emitiu um notificado falando que estava horrorizado com a situação e exigindo investigações imediatas sobre o que aconteceu. Então, veja bem, a gente está falando de um massacre de uma população civil por forças de segurança de um Estado. Isso não tem precedentes dentro do Brasil e também não tem precedentes dentro do Ocidente. Não nessas proporções e não com essa violência que foi praticada ali. E veja, a gente não amanheceu num dia melhor hoje. A questão do crime organizado não está resolvida. Tanto é assim que eles responderam com drones, nós vimos isso na matéria.
né? Então, não é como se ele tivesse feito uma ação que pôs fim e acabou com o crime organizado, não. Ele fez uma ação midiática que não vai ter nenhum resultado prático a longo prazo, porque isso não vai desarticular o crime organizado no Rio de Janeiro, muito menos o CV, ele está em muito mais outras comunidades, e que, na verdade, é uma ação de necropolítica. Ele está apresentando sangue e corpos para depois colher votos. É isso que está acontecendo hoje no Rio. Violência, crime organizado, já falamos isso aqui em outros programas, Mariana, se combate com inteligência. O Rio de Janeiro vinha fazendo isso e essa ação agora representa uma regressão. Com inteligência, ele diminuiu o número de mortes de policiais, essas mortes desses 4 policiais é lamentável, poderia ter sido evitado com uma ação de inteligência e não de força. Poderia ter feito o procedimento correto, se fosse efetivamente necessário usar a força, ou seja, pedir uma decretação de LO, isso já foi feito no Rio de Janeiro, como você menciona, 10, 15 anos atrás, a coisa foi feita, inclusive dentro de governos do PT. O Michel Temer já tinha permitido, os governos do PT já tinham permitido, na época da Dilma, salvo engano, acho que até no Lula, eles fizeram ações dentro das comunidades, pacificaram as comunidades, instalaram centros policiais e tudo, isso tudo com a ajuda do Exército, né? Inclusive foi por ocasião um pouco antes da Copa do Mundo, para poder lidar com essas situações. Depois também proibiram a UPP dentro das comunidades também, né? E não existe mais, né? Depois eles tiraram a UPP porque eles estavam experimentando problemas com as UPPs, né? Mas eles chegaram a fazer essas ações. Então, assim, eu acho que não é uma questão, muita gente fala assim, porque a esquerda alisa para bandido e tal. Não, não é alisar para bandido, mas a primeira coisa é fazer ações com inteligência para poupar vidas, porque ali nós não sabemos quantos foram bandidos, quantos foram membros da comunidade. Saiu uma notícia ontem, por exemplo, de uma mulher que foi baleada nas nádegas enquanto estava na academia, em função disso. Então, existem danos colaterais nesse tipo de ação. E pensar também o seguinte, grande parte dos líderes dessas organizações criminosas, eles não estão nos morros, elas não estão nas comunidades, elas estão nos bairros de luxo, como várias ações da PF têm provado em relação a isso. Então, a gente precisa pensar como fazer isso e mais. Se é necessária a ajuda do governo federal, se é necessária uma intervenção do governo federal, se o governador está reclamando que está sozinho, se tem outros, inclusive, solidarizando porque ele fez uma ação sozinho e tudo mais, por que então ser contra a PEC da segurança, que traz essa responsabilidade também para o governo federal? São questões que ficam no ar e que a gente precisa pensar coletivamente enquanto sociedade para dar resposta para elas. Eu acho que ainda tem até a discussão, porque talvez com essa questão de trazer para o governo federal, você tem a visão do governante naquele momento. Por exemplo, o Lula não tem uma visão de que grupos como Comando Vermelho e PCC são terroristas. Para mim, são. Porque um grupo criminoso que utiliza drones para poder abater policiais, não tem outra explicação. A imagem que a gente viu ali do pessoal colocando barricadas, colocando fogo para o pessoal não entrar, a imagem que a gente tem, que inclusive rodou nas redes sociais, parece de Gaza mesmo. Sim. Parece daquela faixa, parece da Ucrânia, parece de um lugar de guerra, de uma guerra entre países ali que a gente viu. Aí existiu, inclusive, eu não sei até que nível vai, porque a gente está aqui, a gente não sabe exatamente qual é a informação correta, mas, se tratando do governador do estado do Rio de Janeiro, ele disse que, inclusive, tinha solicitado à Justiça a autorização para utilizar drones, para monitorar, para que os policiais pudessem subir com mais segurança e ter uma noção, porque, para quem não sabe, eu acho que a maioria sabe, mas você está aqui no pé do morro, lá no asfalto, lá, o morro é gigantesco. Se o policial está lá embaixo, a desvantagem de um policial para subir no morro para lidar com bandido é monstra. E, inclusive, até trazer aqui, antes de passar para a Amanda, eu vi um vídeo, eu estava comentando que um absurdo, inclusive rolou nas redes sociais, um bandido armado com um fuzil atrás de um muro, numa fresta desse tamanho, vendo um policial no chão, na frente dele, na mira dele, o policial se escondendo atrás de um muro para conseguir, não nessa operação específica. E aí ele ainda fala assim, tá na minha mira, a hora que eu quisesse eu apagava esse comédia.
Então, ou seja, os policiais estão numa completa desvantagem em relação ao crime dentro do morro, porque eles estão enfiados, inclusive, na casa de gente honesta, Mariana, que é a maioria mas veja, numa como comunidade. é que eles estão na desvantagem se morre 60 de um lado e 4 do outro? Pode ser que eles estejam em desvantagem tática em relação à subida do morro. Mas, olha, ninguém nega que isso é uma violência, que está rolando um conflito entre facções criminosas e a polícia. A grande questão é, isso é terrorismo? Primeiro, terrorismo, por definição, é quem usa da violência material ou simbólica para fins políticos. Eles não fazem isso. Isso não quer dizer para fins políticos, violência mas material... hoje a gente tem, é como você mesmo disse, que hoje a gente tem pessoa do Comando Vermelho do PCC no judiciário, no meio político. Exatamente. Então, mas veja, há uma diferença entre você usar a violência material ou simbólica para alcançar fins políticos e você infiltrar pessoas criminosas dentro da política e dentro da organização do Estado. Então, isso agir com inteligência. Exato, tem que agir com inteligência para barrar. A polícia tem que revidar Lógico que eles bandido são. mesmo. Agora, veja, você classificar como terrorismo, o que você abre brecha? Você abre brecha para um país como os Estados Unidos, por exemplo, que tem uma legislação que o arroga como xerife do mundo e que permite que ele faça ações em países estrangeiros para matar terrorista, para combater terrorista, que ele invada vir. o território brasileiro. E veja, só no sistema carcerário nós temos 600 mil presos que são considerados faccionados, que eles mesmos declaram para fazer as visões internas. Isso aí está lá. Então, nós somos uma nação de terroristas, eles vão invadir os nossos presídios e vão matar os nossos presos, nós vamos dar jurisdição para um país estrangeiro agir dentro do nosso, a gente não consegue resolver os nossos próprios problemas, então a gente precisa pensar isso. Isso significa que você não tenha necessidade de existir penas mais duras, que sejam inclusive comparáveis com a de terrorismo? Eu acredito que sim. Mas a classificação como terrorismo, além dela ser equivocada porque a ação deles não corresponde ao conceito, ou seja, há uma diferença de identidade, você também cria esse problema que eu acredito que é um problema inclusive de jurisdição territorial brasileira. E aí, Amanda? Bom, Mariana, eu quero iniciar citando aqui em nome de 4 policiais que deram suas vidas, esse foi até o termo que a nota da própria Polícia do Rio de Janeiro utilizou. Eu vou citar aqui para a audiência o nome de 4 homens que perderam suas vidas nas mãos de criminosos. Rodrigo Veloso Cabral, Marcos Vinícius Cardoso de Carvalho, Éber Carvalho da Fonseca e Cleiton Serafim Gonçalves. São 4 homens que possivelmente deixaram esposas, filhos, pai, mãe, irmãos, irmãs, amigos. Essas pessoas se sacrificaram, ou seja, agentes do Estado que, com as suas vidas ali, agiram para tentar defender você, cidadão. No caso do Rio de Janeiro, para tentar fazer uma operação ostensiva ali, para tentar barrar a violência. Tem até uma colega, o nome dela é Júlia Castro, e ela mora no Rio de Janeiro, ela é residente lá, a família dela é toda de lá. E ela fez uma sequência de vídeos no Instagram dela, está disponível para audiência, mostrando, Mariana, do ponto de vista de moradores. Ontem, não só a ação da polícia, mas como até o próprio Gustavo lembrou, além dos drones, você também lembrou muito bem, tinha lá barricada, você impedindo o trabalhador de se locomover, eles usaram ônibus, atearam fogo, travaram diversas vias, arrastões nos metrôs do Rio de Janeiro, ou seja, um estado de guerra total. Então, eu acho preocupante, Mariana, assim, para usar uma palavra mais correta, para não deixar a emoção tomar conta aqui, porque se você me perguntar o que eu penso, eu acho que o bandido tem que pagar, sabe? Eu acho que o governador Ronaldo Caiado, inclusive, é muito assertivo nas palavras dele, quando faz um apelo de solidariedade ao governador do Rio de Janeiro. Porque imagina, você está num estado onde existem lugares em que a polícia não chega, a lei do Estado não chega. Então, é muito bonito eu vir aqui do lado de fora e falar sobre GLO, solicitações, direitos humanos, só que quem está lá dentro, Mariana, não está à mercê da lei do Estado do Rio de Janeiro, está à mercê de criminosos. Se eu não me engano, tem uma pesquisa, o doutor Gustavo deve até saber melhor do que eu, pelo menos 26% da população do país está sob domínio único e exclusivo de facções criminosas, como essa do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Ou seja, se a polícia não agir, doutor Gustavo, e pagam com a própria vida, recebem um salário às vezes precário, pagam com a própria vida para tentar defender o cidadão, aí vem bandido com drone, se arroga o direito de travar vias públicas. O que é isso, gente? De tirar a vida de um agente do Estado que está cumprindo com a sua obrigação, que é de tentar salvar uma vida, é um pai de família que está dando a sua vida para proteger a sociedade. Isso é um absurdo. Então, quando vem ONU do lado de fora falar que eu estou perplexo, nós estamos perplexos, é um estado de guerra. Poxa vida,
Não é perplexo um bandido se sentir confortável de matar policial, de fazer a população de refém? Porque é isso que eles fazem. Entra na casa da população, trava as vias. Que é isso, gente? Isso é o tipo de coisa que a gente combate na esquerda. Inclusive, essa própria colega que eu mencionei, a Júlia, mostrou um vídeo da deputada do PSOL do Rio de Janeiro, a Thalíria Petroni, fazendo coro para bandido. Pelo amor de Deus, gente, não existe cenário em que a gente tem que defender bandido, não. Porque se fosse aqui no estado de Goiás? É uma realidade, graças a Deus, eu acredito que para o doutor, para mim, você tem familiares, né, que são do Rio de Janeiro. Imagina só, Mariana, você acorda pela manhã, você vai pegar seu ônibus, seu transporte público e tem um grupo criminoso que se sente confortável o bastante para pegar drone com bomba e matar policial. Que isso, meu Deus do céu? Então, é muito bonito eu vir aqui falar de inteligência, que tem que... Eu concordo, a gente tem que ter estrutura, tem que ter inteligência. Só que a diferença, doutor Gustavo, é que o bandido, ele não vai receber, ele não vai ser recebido se ele matar um policial com penalização, com a justiça em cima dele, que é o que acontece com os policiais. Porque tem todo um aparato da justiça de olho no bandido? Não, de olho na polícia. Ou seja, o policial que vai lá, tenta fazer alguma coisa, inclusive tem um outro vídeo circulando nas redes sociais, a diferença. Os criminosos, a Mariana citou um caso de outro atentado também. O criminoso lá sentindo a vontade para mirar e tratar o policial como um lixo. A diferença do comportamento da polícia é carregando um colega que foi baleado. Ou seja, ninguém fica para trás, porque tem código, porque tem conduta, e se eles não responderem, a justiça cai em cima deles. Essa mesma justiça que, às vezes, muitas das vezes, infelizmente, passa a mão na cabeça de criminosos. E aí, para fechar aqui, porque está falando, a esquerda não apoia bandido, aí eu pergunto para vocês, se a polícia tem que ter um aparato de inteligência, às vezes não consegue subir porque não tem diálogo, diferente do PT, né, que tem diálogos cabulosos com facções criminosas, né, a gente tem essa informação muito clara, se a polícia não consegue fazer isso, muito me espanta, Mariana, um candidato a presidente da República, à época, Luiz Inácio Lula da Silva, com um boné lá de facção criminosa CPX, se sentia à vontade para subir morro dominado por traficante. A mesma coisa aconteceu também com hoje, atualmente, ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Essa é a esquerda que defende e apoia bandido, e Lula está deixando isso muito claro nas suas, não só ações, mas palavras também. É muito triste, sabe, assim, a gente vê a situação que está o Rio de Janeiro e a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel, sabe? Eu que nasci lá, e a população brasileira e mundial que ama o estado do Rio de Janeiro, porque é aquele negócio assim, mesmo com todos os problemas do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro está assim de turista, lindo. Todos os dias do ano. E eu fui recentemente para lá, agora em março, finalzinho de março e abril, eu fiquei na capital. E aí você vê polícia em cada esquina. Mas por quê? Porque naquele local se concentra a maior parte dos turistas. Mas na minha cidade, por exemplo, onde eu cresci, em São Gonçalo, não entra Uber. Não entra. Não, eles têm internet própria, Você comandada acredita, pelas Gustavo? facções. Isso aí conversando até com os entra. próprios motoristas de aplicativo. Você não entra motorista de aplicativo na minha cidade. Inclusive, tem muita gente da minha família lá. Você não entra lá. Se você não tiver autorização, você não entra. E você imaginar... Autorização do bandido, né? Sim, do bandido. Se você imaginar que você não pode entrar numa cidade para trabalhar porque o bandido não permite que você entre. É uma coisa, se você imaginar, tipo assim, Aparecida de Goiânia, vamos dar um exemplo aqui, você não entra em Aparecida de Goiânia se o Comando Vermelho não autorizar. É assim que está no Rio de Janeiro. Mariana, esse é um debate que eu faço há alguns anos, inclusive, fazia dentro do mestrado com alguns colegas e tal. Qual que é a leitura que eu faço? Ali, o Estado brasileiro, nessas regiões, ela perdeu sua soberania. Sim. Ele não é soberano. Você tem uma disputa muito parecida com a formação dos estados modernos atuais, que aconteceu na França, na Inglaterra e vários outros lugares. Só qual que é a questão? A grande questão não é o bandido. A grande questão é que existe uma população que é brasileira, que está dentro desses territórios, e que elas são mortas juntos com os bandidos. Sim. Então, por exemplo, por que o STF falou, para fazer esse tipo de ação, você precisa primeiro ter um projeto, apresentar isso aqui e ter uma autorização do judiciário? Porque o que aconteceu? Vamos relembrar o que aconteceu na ação de Jacarezinho. 39 mortos, certo? Foram 4 policiais ou 5 policiais. E foi bem parecido, até o restante, a fuga deles, né? Dos 30 que foram mortos de comunidade, 1/3 eram moradores, não era bandido. Então, assim, a gente precisa entender que
tem uma população que está refém da criminalidade dentro desses locais, e acho que a fala da Amanda é muito correta nesse sentido, de falar, olha, impede de trabalhar, impede de fazer isso, impede de entrar um Uber, impede de fazer isso, só que como é que você vai resolver esse problema? É matando essa população junto com os outros? É nisso que eu falo que a gente precisa ter inteligência, porque veja, os fuzis que foram usados contra os policiais não brotaram do nada. Eles chegaram de algum lugar. Exatamente. Né? As drogas que são vendidas também não brotaram do ar. Elas chegaram de algum lugar. Então, quando eu falo de atuação e inteligência, é o quê? É você coibir esse pessoal de ter drone, é você coibir esse pessoal de ter arma, é impedir que as drogas cheguem, é cortar o fluxo de dinheiro deles. Entende? Agora, a gente não vai resolver isso, por exemplo, mas será que é do interesse do governo news. Federal? Claro que é, Amanda. Será, Gustavo? Porque assim, ó, aí que tá, você fala a partir de um viés, por exemplo, Lula usando boné de facção, não, ele estava usando boné do Complexo, que é um boné vendido por ONGs lá de comunidade para fortalecer a visão de comunidade lá. A gente passando pano para a facção criminosa de novo. Não há apoio, não tem ninguém passando pano para a facção criminosa, muito pelo contrário, Amanda. Se a gente for falar então de envolvimento de crime, por exemplo, a gente poderia falar dos 117 fuzis que foram achados dentro do condomínio do Bolsonaro. Que era dele. A gente pode falar, dele, por exemplo, dos filhos do Bolsonaro que empregavam a esposa e a filha de um chefe de milícia, do Nóbrega. A gente não consegue só debater dos problemas que o governo federal não quer resolver no Brasil. Tem que jogar para o Bolsonaro uma tentativa se você quer falar, de fazer uma narrativa aqui que nem está no jogo. Se você quer transformar isso... Quem é o presidente é o Lula. Se você quer transformar isso num jogo de discurso e pegar factoides para tentar ligar... Não é factoide. Ele falou que não quer as Forças Armadas lá. Ele que foi no complexo, Tentar ligar um grupo ou outro ao crime organizado, há ligações da direita muito fortes. Inclusive, a gente viu a questão da Faria Lima ligada com o tráfico. A Faria Lima, o que tem a ver Faria Lima com ligações, com ligações com Tarcísio, com ligações com Nicolas Ferreira, com ligações com várias pessoas. Não foi com o Bolsonaro, foi com o PT. Quem falou isso? Foi o PT que falou? Facções criminosas disseram que tinham diálogos cabulosos com o PT. Fala qualquer coisa. Você não chegou aqui e falou, por exemplo, que o Lula estava usando boné de facção criminosa, o que é uma mentira deslavada. Então, se fala qualquer coisa. Agora, provar e comprovar é uma outra história. Eu vou mostrar a imagem aqui. Eu vou pegar a imagem aqui para você. É outra história. Você comprova que esse boné é de facção criminosa? Eu vou pegar aqui a imagem para você. Vou pegar a imagem aqui. Eu vou mostrar, porque ele está falando que eu estou mentindo, Mariana. Deixa eu só mostrar claro aqui. Claro que você está mentindo. Esse boné não é um boné de... Esse boné não é de facção criminosa. Lá no complexo dominado por facção criminosa. Uai, e eles falando não votam, que não vai eles utilizar... não são votantes. Eles não são eleitores os traficantes que morreram também eram, então tem que ter diálogo cabuloso com o traficante. Qual é a grande questão? Aí você fala pra mim que a polícia não tem que subir o morro. Se ele põe um boné de um complexo, que é de uma comunidade, que é uma comunidade, não, ele é criminoso. Então todo mundo no complexo é criminoso? Claro que não, pelo amor de Deus. Então por que o Lula é um criminoso usando boné de facção criminosa. De complexo? Lula é um criminoso utilizando um boné de facção criminosa. Um boné de complexo é um boné de facção criminosa, Lula estava utilizando um boné de facção criminosa. No complexo moram só criminosos? Claro que não. Quem está generalizando isso é você. Então por que o boné do complexo ele estava utilizando o boné lá. CPX, depois o próprio Flávio Dino subiu no morro. Não é de facção criminosa, muito confortável, de diálogos cabulosos, deixando muito claro que não quer tratar a facção criminosa como um grupo terrorista que são. Porque para mim, um grupo que tem acesso a drone, que quer explodir, quer assassinar policial, isso é terrorismo. Aí você quer jogar Bolsonaro porque você não tem condição de virar e falar, de reconhecer que o seu governo passa a mão na cabeça de bandido. Não, ele não é o meu governo, ele é o meu, o seu, de todos os brasileiros. E por isso que eu estou aqui criticando, por isso que eu estou aqui criticando, na condição de alguém que eu não quero que seja apoiado pelo tráfico e nem vice-versa. Mentirosamente que o governo tem ligações com crime organizado. Quem falou isso foi a imprensa, inclusive o delegado Valdir esses dias falou isso sobre o Dino e emitiu uma nota de desculpas porque ele não tem prova, Amanda. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Quem está falando, eu estou citando casos do próprio Lula. O que ele fez foi um crime contra a honra. Ele mesmo falou, eu não vou colocar as Forças Armadas. Você citou Lula. Dino, porque ele foi sim no delegado Valdir fez a mesma falha, acabou de soltou a nota essa semana, falando, eu não tenho provas do que eu falei, acusando que ele tem envolvimento do crime. Mas eu estou falando que ele tem envolvimento? Eu falei que ele usou que Lula é criminoso, ele foi condenado em todas as instâncias que ele usou boné de facção. Usou boné de facção. Não é de facção, e o Flávio Dino também subiu no morro. Sabe disso. Eu não falei que ele tem envolvimento, eu fiz uma ilação, eu fiz uma comparação.
situação Qual aqui. que é a dificuldade eu não tenho de lidar com a dificuldade verdade, nenhuma Amanda? em lidar com a Qual que é a verdade. Tanto é dificuldade que eu de estou lidar com a trazendo verdade? fatos e você Não, está você tentando não me tá acusar trazendo fatos. para Você construir está uma situação de distorcendo desconforto. fatos. Quem Você pega um distorce boné que é de uma... fatos é a Você esquerda. pega o boné que é de Deixa eu falar uma coisa pra você. comunidade e Eu fala que é de estou facção citando criminosa. situações onde o Vamos lá. próprio Lula e seus Não. ministros estavam envolvidos. Se você Envolvidos, não consegue faz uma visita à comunidade. reconhecer- Não, eu visito a comunidade, eu apoio Não, criminoso. aí é que tá, esse que é o Porque ponto. quem A mora em polícia- comunidade é criminoso, né, Amanda? Claro que não, Uai, Gustavo. Quem está uai, dizendo então, isso é você. Uai, se você está Ó, falando que visitar a eu vou comunidade fazer ele é um criminoso, convite, então ele é eu vou criminoso. fazer um convite para a audiência resgatar, assiste o programa, inclusive já chamar você para acompanhar TBC, RBC, também o canal do YouTube da TBC da TV Brasil Central aqui no estado de Goiás. Resgata a minha fala. Em que momento eu falei que moradores da comunidade são bandidos? Eu estou me atentando, se você puder deixar A partir do concluir, momento que pela você elegância fala... de um cavalheirismo que eu sei que você Não, tem. eu não tenho nenhum, eu sou grosseiro com todo mundo. Ah, que pena então, Com né? homem, Então, com mulher, vamos com lá. quem seja. Porque quando começa a mentir, eu me sinto na obrigação moral de apontar a mentira. Situações Porque, que o veja, seu se você presidente fala se envolveu, que a pessoa que o ministro sobe uma indicado comunidade pelo seu- e do por que o ele seu subir uma presidente comunidade indicou, e estabelecer diálogo com a população daquela Não, comunidade, eu citei situações por isso ele separadas, tem envolvimento que com criminoso, que aí os não próprios realmente. traficantes Porque disseram que qual é tinham a linha? diálogos cabulosos Não, mas com o PT. dizer qualquer um fala, mano. Inclusive você está falando um monte de bobagem aqui. Eu tô citando. Falar, qualquer um eu tô fala. citando. E Falar, qualquer um qualquer também um pode fala. dizer que é mentira, mas você não tem Falar, condição qualquer um de fala. negar que o seu Não, presidente mas aí que é tá. um criminoso. O ônus da prova de provar que ele tem envolvimento com crime organizado é seu, porque é você que está Mas fazendo deixa essa eu falar uma coisa acusação. pra você. Eu estou e não há trazendo essa fatos prova. mencionados Agora pela veja, imprensa. nem criminoso você levanta a questão das condenações do Lula. O Lula, para todos os fins de direito, ele é considerado inocente. Agora, se a gente for Lula falar é- de criminoso, o Lula é um inocente. a gente pode falar, por exemplo... Assaltou a nação brasileira, seu irmão envolvido Sim, em mas escândalo olha, do veja INSS. só, se a gente for senhor falar, inocente, coitadinho se a do gente Lula, for né? falar de a pessoa Tadinho, ele é cometer um inocente crime, mesmo. só dela responder um Mas aí processo ter criminal, fuzil, por exemplo... mas aí ter fuzil no que nem era do Amanda, Bolsonaro no se a condomínio onde ele gente for morava, falar- aí ele é miliciano, se a aí gente ele for é não sei falar o quê. de responder Mas crime, Lula foi respondeu... se responder onde? processo. Na casa do Ele falou Bolsonaro? que foi encontrado 117? 117 no condomínio, na Aí o casa do Bolsonaro é ex-sogro criminoso. do 04. Aí o Bolsonaro... Então, Que assim, 04, gente. O Renan. Aí o Bolsonaro é Renan criminoso. Não, já vamos... Então, Ou veja, seja, agora você tá- veja, não, já. se Vamos responder lá, processo não for faz critério para isso, falar não de faz bandido, a gente isso. vai ter que começar a falar de seu Lula chefe, foi porque ele condenado respondeu em dois. todas as instâncias, Vamos lá, em todas as vamos lá. instâncias Então, da assim, justiça. né? Não fui eu que condenei ele, Não, foi a ele justiça brasileira. ele não foi condenado. Vamos seguir que a gente vai... Lógico que não, Ele o foi processo foi preso. anulado. Ué. Mas ele foi preso. O processo foi Anteriormente anulado. a isso, ele foi condenado e foi O preso. processo foi Passou uns anos anulado. na cadeia. Agora, Inclusive, que se saudade dos anos responder que um Lula estava na processo que cadeia. o resultado é absolvição, Condenado por é critério para falar que é corrupção criminoso, passiva, a gente vai ter que lavagem começar a de falar do seu dinheiro, chefe, você homicídio sabe de disso? Atibaia. É um criminoso. Lula é um criminoso, defensor Vamos- de criminosos e vamos apoiado seguir. por criminosos. É isso que o Vamos Lula seguir é. aqui, agora a Você gente acabou volta... de chamar metade da população brasileira de criminosa, Claro que viu? não. Só para Eu disse que colocar Lula isso. é um Só criminoso. para te colocar. Você está fazendo Não. uma tentativa de Pega a usar... última pesquisa, 51% da Lula população é votaria em criminoso. Lula hoje. Lula Você é, acabou de repito, falar que é apoiado por não, criminosos. você quem tá Logo, falando metade isso. da Eu população estou brasileira é dizendo que criminosa. Lula, sim, tem apoio de criminosos Não. e que ele é o maior criminoso Ué, da história do Brasil. e Lula é qual- um bandido. Vamos